E aí, meu povo amado, tudo bem com vocês? Vamos para mais um bloco, vamos para o nosso terceiro bloco, Inquérito Policial, aqui no YouTube, Professor Evaldo Rodrigues. E como sempre, rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo, cara, vai lá, dá o seu joinha, se inscreve no canal, faz tudo direitinho. E olha, deixa os comentários, tá? Eu quero ver os comentários aqui. Professor, eu estou assistindo de São Paulo. Professor, eu estou assistindo de João Pessoa, de Recife, de Natal, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Acre. Vai deixando o seu comentário. Eu adoro saber que esse curso está atingindo o Brasil inteiro. Então deixa aqui o seu comentário dizendo de onde você está assistindo esse curso, hein? Por favor, faz isso e diz, professor, tô achando bacana, beleza? Vai lá, esse curso é feito com todo o carinho do planeta para vocês. No mais, vamos dar continuidade ao bloco passado, isso mesmo. Vamos falar das características do inquérito policial. Tranquilo? Então calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso terceiro round, isso mesmo. Já segue slide na tela. Olha só, meu povo, bloco passado paramos aqui. Falamos aqui de algumas características e agora vamos para essas duas lindas aqui, ó. Oficialidade e oficiosidade. Oficialidade. Eu quero que você leia oficial. Na oficialidade, eu quero que você leia oficial. Na oficiosidade, eu quero que você leia ofício. Na oficiosidade, eu quero que você leia ofício. Muito cuidado com isso. Beleza? Então, quando eu falo aqui, ó, oficialidade, eu estou perguntando quem é o oficial. Quem é aqui o oficial do inquérito policial? Essa é a ideia. Não tem nem o que dizer. É quem papai delega. É o delegado. O delegado é o oficial do inquérito policial. Beleza? Então, oficialidade. É assim que eu quero que você leia. Oficialidade, tá? Leia oficial. Oficialidade. Quem é oficial? É o delegado. Quando eu falo ofício, tá? De oficiosidade, a gente vai ler oficiosidade. Oficiosidade. Oficiosidade, eu quero saber se é possível que esse inquérito seja inaugurado, aberto, instaurado de ofício pela autoridade policial. E sim, pode sim ser instaurado de ofício, quando se tratar de ação penal pública incondicionada. Então tá aqui, ó. Havendo crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve atuar de ofício. Se eu tenho ali indícios de autoria e materialidade, na verdade, como já vimos, só basta materialidade, né? Tendo indícios de materialidade com fundamentos, depois de investigados, tudo bonitinho, ele deve instaurar o inquérito se a ação penal for pública incondicionada. Então tá aqui, ó. Deve atuar de ofício, instaurando o inquérito e apurando prontamente os fatos, dispensando qualquer autorização para agir. Já nos crimes de ação pública condicionada e ação privada, a autoridade policial está condicionada à autorização da vítima, depende de permissão, depende de representação. Tranquilo? No mais, não tem muito o que falar não, pessoal. Olha, falou em oficialidade, quem é o oficial? O delegado. Falou em oficiosidade, falou de ofício, sim, quando se tratar de ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Vamos para a próxima, é a indisponibilidade. Vamos lá? Simbora, slide na tela. Iniciado o inquérito, não pode o delegado dele dispor. É óbvio, né? Como é que a pessoa vai poder dispor de uma coisa que não é dela? Então não pode o delegado de polícia dele dispor. Se diante de uma situação fática o delegado perceber que não houve crime, ausência de materialidade, por exemplo, não deve nem iniciar o inquérito policial. Contudo, uma vez iniciado, o procedimento investigatório deve levá-lo até o final, não podendo arquivá-lo, tá, pessoal? Não pode arquivá-lo. Vamos brincar um pouquinho aqui? Vamos brincar? Olha só, eu quero aqui já aproveitar e fazer meio que quase que uma revisão aqui com vocês. Por favor, galerinha, volta aqui para mim. Isso, beleza.
Qual é o primeiro ponto aqui? Presta bem atenção. A gente tem a ideia de que o delegado ele não pode, por exemplo, instaurar um inquérito já de cara com base numa denúncia anônima, do nada, sem qualquer fundamentação, sem qualquer investigação preliminar. Lembra que a gente viu isso? Então ele não pode chegar a ver uma denúncia anônima, ele chega, investiga e vai embora e manda. Não, não vai. A ideia é que veio a denúncia anônima, ela só serve para iniciar as investigações. Se ela não tiver nenhuma prova, nenhuma substância elementar, ela só serve para iniciar as investigações. Aí investigou, viu que tinha crime, aí instaura inquérito, beleza? Tranquilo, até aqui tudo bem? Eu quero um cuidado, tá? Aula passada, acho que nosso primeiro bloco, nosso primeiro bloco, a gente falou da notícia crime, lembra? A gente tem notícia crime imediata, quando o próprio delegado descobre ali, por ele próprio, né, nas suas relações habituais, corriqueiras, né, no seu dia a dia de trabalho. A gente tem a mediata, a notícia crime imediata, de cognição imediata, quando ele descobre a prática de um fato aparentemente criminoso a partir de um ato formal, por exemplo, uma requisição do Ministério Público, e a de cognição coercitiva, que é a prisão em flagrante. Já vimos isso. Só para completar, é bom a gente falar um pouquinho do delato e os crimes, que eu entendo meio que como se fosse uma classificação dessa, só que diferente, tá? É como se o cara tivesse dado uma nova classificação para a notícia crime. Você vai ver muitas interpretações, gente dizendo que uma decorre da outra, que são coisas diferentes, que é a mesma coisa. Mas só para deixar claro, quando cai, que cai pouco, delatius criminis, ou delatio crime, né, é quando o delegado é comunicado de um fato criminoso. Essa é a ideia. Essa é a delatius criminis. É quando o delegado é comunicado de um fato criminoso. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, por exemplo, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal que caiba ação pública ali, por exemplo, incondicionada, ela pode comunicar ao delegado. Isso pode ser feito oral, por escrito, pode ser denúncia anônima, a gota serena. Então, delatio criminis é quando o delegado é comunicado de um fato aparentemente criminoso. Tá vendo como é parecido as coisas? Por isso que tem gente que entende que é a mesma coisa, que um decorre do outro, tá? Só que para ficar completinho, o delatio crimes, vai anotando aí, tá? O delatio crimes, ele pode se dividir em 3 tipos. O simples, tá? Que é uma pessoa, a vítima, terceiro, qualquer do povo, chega lá e comunica o fato ao delegado. Esse é o delatio criminis simples. É o normal. O delegado soube de um fato criminoso. A vítima ou terceiro comunicou. O delatio criminis postulatória. Aqui, a vítima, por exemplo, comunica um fato à autoridade policial e pede a instauração de um inquérito policial. Ela entra com a representação. Aqui, por exemplo, na postulatória, é ação penal pública condicionada. Ele está pedindo a instauração de um inquérito. Então entra aqui como exemplo a condicionada. E por fim, a gente ainda tem a delatius criminis inqualificada, que é a denúncia anônima. Beleza? Então, simples, vítima ou terceiro, pega lá e comunica um fato. Postulatória é uma representação para que seja aberto o inquérito. Tá? É a própria vítima ou seu representante legal pedindo a abertura de um inquérito, representando. Aqui entra, por exemplo, os crimes de ação penal pública condicionada à representação. E a inqualificada é a denúncia anônima. Tranquilo? Agora se liga mais uma vez. Se você não lembra, volta lá no primeiro bloco. Lá eu tenho a notícia crime. Aqui eu estou falando de delatius crimes. Você pegar aí um livro, às vezes ele diz uma coisa, outro livro ele diz outra coisa, outro livro ele diz uma diferente dos outros dois. Doutrinador é meio que assim, cada um fala uma coisa. E ainda tem livro que nem toca nesse assunto. Então se liga, eu estou trazendo uma regra geral, pega tudo que você viu na notícia crime e pega o que você viu agora na delatio crimes e separa. Entende como se fossem duas coisas autônomas, como se fossem duas classificações distintas. Tranquilo? Beleza? Mas voltando para a indisponibilidade, né, o delegado, ele recebe uma denúncia anônima, por exemplo, um delatio criminis inqualificado, como acabamos de ver, por exemplo, ele vai ter que investigar. Uma vez que ele investigou, que ele viu que existem elementos, ele pode abrir o inquérito.
Agora se liga, é aí onde o bicho pega. Abriu o inquérito, ele vai ter que ir até o fim. O delegado não pode mandar arquivar o inquérito. Ele vai ter que ir até o fim. Ele concluiu o inquérito, ele pode até pedir no seu relatório final, ele vai relatar tudo e depois dar a opinião dele. Ele pode até ter uma opinião favorável pelo arquivamento, mas ele não arquiva. Ele só propõe, dá uma opinião, diz, ó, por mim era arquivamento. Ou ele pode dizer também, por mim é indiciamento, por mim ele devia ser denunciado. Indiciar ele no artigo 157 caput do Código Penal. Então, ele vai ter que fazer todo o inquérito e no final do inquérito ele dá a sua opinião, mas ele não arquiva. Ele pode até dar uma opinião pelo arquivamento. Tranquilo? Onde é que a gente tem isso? Aqui no artigo 17, ó. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Acabou. Beleza, meu povo? Vamos continuar, vamos continuar. Dispensabilidade é o próximo. O inquérito não é imprescindível para a propositura da ação penal. Ele pode ser dispensado. Pronto, já matou aí. O inquérito pode ser dispensado? Pode. Acabou. Nesse sentido, a denúncia, queixa, pode ter por base inquéritos não policiais, dispensando-se a atuação da Polícia Judiciária, ou ainda ser apresentadas ao Ministério Público elementos probatórios suficientes para ensejar diretamente o oferecimento da denúncia, pessoal, tá? Essa é a ideia. Volta para mim aqui. Traduzindo, eu não preciso do inquérito. Se o inquérito ele é feito, a gente já falou sobre isso, se o inquérito ele é feito para reunir materialidade e autoria, elementos de prova, para que o dono da ação penal possa ingressar em juízo, e olha, o próprio dono da ação penal, que é o Ministério Público na ação pública, ele já tem esses elementos de prova, para que ele vai pedir a instauração do inquérito? Não tem nem lógica. A ideia é que se o MP já tem tudo, denuncia. Se precisa de diligências, aí ele pode pedir a instauração do inquérito, requisitar a instauração do inquérito, melhor dizendo. Tranquilo? Eu vou dar um exemplo. Bem simples, eu dei no bloco passado, mas eu vou dar esse exemplo de novo. Vamos supor que a vítima tem o nome do réu, o endereço do réu, os dados do réu. Ela filmou toda a ação. Ela tem documentos, ela tem prints, ela tem testemunhas que deram sua versão por escrito. Ela tem tudo, velho. Elementos de prova ali substanciais que indiquem materialidade e autoria. Essa vítima chega direto no MP e faz: MP, olha aqui, ó, eu fui vítima desse crime e eu tenho isso aqui, ó, e pá, joga lá na mesa do MP. O MP, quando pega aquelas provas e entende que tem indícios fortes de autoria e materialidade, que não precisa de mais nada ali para iniciar uma ação penal, ele já oferece a denúncia. Não precisa do inquérito. O inquérito é dispensável. O inquérito só serve para ter autoria e materialidade. E para que o MP pegue essas provas, elementos de provas de autoria e materialidade e entre com a ação. Se já tem, não precisa do inquérito. Ele é dispensável. Tranquilo? Agora vamos aprofundar? Vamos aprofundar? Vem comigo, pai. Vem comigo. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Vícios. Sendo o inquérito dispensável, não tem o condão de, em regra, uma vez viciado, contaminar a ação penal. Em outras palavras, os males ocorridos no inquérito policial não têm força de macular, ou seja, prejudicar, anular uma ação penal, tá? Os males ocorridos no inquérito não têm força de macular uma ação penal. Exemplo, prisão em flagrante ilegal durante o inquérito. Ela deve ser relaxada, todavia, esse fato não leva à nulidade do futuro processo contra o suposto autor. Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender isso direitinho? Hein? Para ficar mais fácil ainda, eu vou trazer aqui para a gente uma jurisprudência. Saca só, essa jurisprudência que eu trouxe aqui para a gente. Se liga. Jurisprudência do STJ 2019, ministra Laurita Vaz. E ele diz o seguinte: eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminação penal. Olha só, está dizendo que um vício no inquérito e na ação
não tem ali a prerrogativa de contaminar, anular, ferrar, acabar com a ação penal, tendo em vista o quê? A sua natureza meramente informativa. O inquérito é informativo, tá? Das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti. Então, ele é dispensável. Beleza? Volta aqui para mim. Qual é a ideia, meu povo? Para pensar. Se eu nem precisava do inquérito, se eu já poderia, de uma certa forma, dar entrada com a ação direto, eu, Ministério Público, né, já poderia dar entrada com a ação direto, ali se eu tenho elementos de prova, materialidade e autoria suficientes para isso, se eu posso dar entrada direto, se o inquérito é dispensável, por que danada um problema do inquérito que nem é obrigado a existir, poderia contaminar a ação penal? Me responde. Não tem lógica. Essa que é a verdade. Eu sequer precisava do inquérito. Então, se a prisão foi ilegal, o cara foi preso em flagrante sem estar em flagrante, o que é que se faz? Solta o cara. Oxe, professor, mas solta o caba e aí? Não, se tiver um abuso de poder, alguma coisa, se apura em outros autos, mas solta o cara e vida que segue nesse inquérito. Se, por exemplo, eu juntei uma prova ilegal, desentranha a prova, tira a prova, descarta a prova e vida que segue. Então, um vício no inquérito, tendo em vista que ele nem precisava existir, ele é dispensável, não tem o condão de viciar a ação penal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Deu para entender isso? E olha só, pessoal, olha para mim aqui. Qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, Professor Evaldo Rodrigues, isso mesmo. Você grava lá um áudio, velho. Você tira uma foto e manda para esse transparente aqui. Diz assim, Thiago Live, né, que vocês adoram fazer isso comigo, né? Thiago Live, Gugu Liberato, faz um favor, o que é que você achou disso? Por que isso é assim? E aí a gente vai batendo um papo, pessoal. A minha ideia aqui é ajudar vocês. Então vamos lá, vamos voltando, vamos dar continuidade. O que é que eu tenho que ver agora? Isso, valor probatório do inquérito. Vamos falar do valor probatório do inquérito. Simbora, slide na sua tela. É relativo. Meu irmão, acabou. A resposta é essa. Qual é o valor probatório do inquérito? É relativo. Tá? Por quê? Porque tá na apostila do professor Evaldo assim. Gostou? Valor probatório relativo, exatamente. Pois carece de confirmação por outros elementos colhidos durante a instrução processual, ou seja, durante o processo, tem que ter confirmação, já que para ter valor probatório é preciso que seja realizado sobre o crivo do contraditório e também da ampla defesa. Por outro lado, tem valor probante quando se tratar de provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Isso tudo que eu acabei de falar está aqui no artigo 155 do Código de Processo Penal. Acompanha comigo. O juiz formará sua convicção de maneira livre, né? Pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ele está dizendo que na hora que o juiz vai sentenciar, por exemplo, ele tem que fundamentar numa prova realizada sobre o crivo do contraditório judicial, ou seja, uma prova produzida no processo. E ele ainda continua. Não pode o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, no inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e as antecipadas. Por isso que eu falei aqui em cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Beleza? Tranquilo? Horrível esses grifos, né? Horrível. Não tem nada não. Essa é a ideia. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor isso aqui? Meu povo amado, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Qual é a ideia aqui? Se o inquérito ele é inquisitivo, tem um delegado investigando, não tem partes, não tem ampla defesa e contraditório em regra, a gente não vai ter a ampla defesa, nem um contraditório de maneira absoluta ali, eu tenho uma defesa bem restrita, lembra disso? Se ele
Não tem um juiz imparcial, ele é o oficial, é o delegado, oficialidade, eu tenho oficial delegado. Pensa comigo, todas essas provas, em regra geral, elas vão ser produzidas sem que seja dada a oportunidade da ampla defesa e do contraditório. Como assim, professor? Chegou um laudo de lesão corporal. O que é que o delegado faz? Junta no inquérito. E acabou. O delegado não vai juntar no inquérito e abrir vista à acusação e à defesa para se pronunciarem no prazo de 10 dias. Não, não vai. Ele não vai, porque aqui não tem ampla defesa e contraditório, não. Ele junta e vida que segue. Ele vai realizando as investigações e recolhendo os elementos de prova e juntando no inquérito. Ele não vai abrindo para as partes o que é que elas acham. Não, aqui não tem nem partes, velho. Então, nessa ideia, num primeiro momento, como essas provas foram realizadas sem o crivo, não teve ampla defesa e contraditório, não teve ali a participação das partes, né? Não foi realizada ali sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, não pode o juiz, já na fase processual, na fase acusatória, usar exclusivamente dessa prova, por exemplo, para condenar o réu. Aí não pode. Essa é a regra geral. Como a prova no inquérito não teve ampla defesa e contraditório, ela não pode ser utilizada no processo de maneira exclusiva para condenar o réu. Contudo, é possível sim utilizar as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Essas são possíveis. Até porque, pessoal, olha para mim aqui. Imagina, um laudo, né, de morte violenta em local de crime. Foi feita uma perícia de morte violenta. Meu irmão, me diga uma coisa, dá para repetir isso em juízo? Dá para fazer de novo em juízo? Não, óbvio que não. Essa é uma prova cautelar, é uma prova não repetitível. Essa prova pode ser usada em juízo. Deu para entender? Por outro lado, uma testemunha. Dá para ouvir a testemunha na delegacia e depois ouvir ela de novo em juízo? Dá. E quando ela for ouvida na delegacia, tinha muitas vezes só quem? A testemunha e o delegado. Acabou, velho. Não tinha advogado, não tinha vítima, não tinha réu, não tinha ninguém. Quando essa testemunha é ouvida em juízo, ela vai ser ouvida na presença do promotor de justiça, do advogado do réu, em regra do réu, tá? Então ela é feita, o MP vai perguntar, o delegado não, né? O advogado vai perguntar, todo mundo vai fazer perguntas e questionamentos a essa testemunha, ou seja, ela vai ser feita sobre o crivo da ampla defesa e do contraditório. Vai valer qual dos dois? A que foi feita em juízo. Essa é a ideia, porque dá para repetir. O que dá para repetir não vale do inquérito, só vale do juízo. Beleza? Deu para entender isso? Por isso que muitas vezes o réu chega no inquérito, por exemplo, e confessa, fui eu. Eu fiz isso, eu roubei, eu furtei, eu não sei o quê. Quando chega na frente do juiz, depois que ele conversou com o advogado, depois que ele conversou com todo mundo, que ele pensou direitinho, aí ele chega e diz o quê? O juiz diz, foi você quem praticou o crime descrito aqui na denúncia? Aí ele diz, ô doutor, fui eu não. Aí o juiz diz, mas você não confessou no inquérito? Ele, doutor, o senhor não sabe. Rapaz, eu fui tão torturado nesse mundo. Mas me torturaram, deram choque, bateram, espenearam, fizeram, me amarraram. Olha, botaram a Heineken por 3 dias na minha frente e gelada, doutor. Gelada, gelada. Me deixaram sem beber nada e a Heineken brilhava na minha frente e eu não tinha o que fazer. Doutor, eu só confessei porque, olha, enquanto estavam me batendo, eu estava aguentando. Enquanto estavam me rasgando, eu estava aguentando. Agora a Heineken, doutor, a Heineken foi covardia. Então eu confessei. Vai valer qual? O que ele confessa ali na fase da delegacia, na fase policial, ou o que ele não confessa na fase judicial. É lógico que vai valer a fase judicial. Tranquilo? Beleza? Então, uma prova produzida no inquérito não tem valor de maneira exclusiva para fundamentar uma condenação na fase de ação, salvo se for prova cautelar, não repetitível ou antecipada. Deu para entender? Por isso que o valor probatório do inquérito é relativo. É tipo assim, qual é o valor da prova no inquérito? Depende. É relativo. Depende de quê?
Se for uma prova cautelar, não repetitivo e antecipada, aí vale. Se não for, aí não vale. Simples assim. É relativo, é o famoso depende. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Hein? Tudo bonitinho? Então é isso. Olha só, falamos aqui das características do inquérito como todo, beleza? Só para lembrar, o inquérito é inquisitivo, beleza? Tem discricionariedade, o delegado investiga como quer, é escrito, tá? Não tem muito o que falar, sigiloso também. Eu tenho aí a oficialidade. Quem é o oficial? O delegado. Eu tenho a oficiosidade, de ofício sim, o delegado pode instaurar na ação penal pública incondicionada. Eu tenho a indisponibilidade, ele não pode arquivar o inquérito. Eu tenho a dispensabilidade, eu nem preciso do inquérito, ele pode ser dispensável. Um vício no inquérito não ferra a ação penal e o valor probatório dele é relativo. Deu para entender, pessoal? Tudo bonitinho? E se liga, a partir do próximo bloco, nós vamos falar do andamento do inquérito policial. Isso mesmo, a gente vai entrar no andamento do inquérito policial mesmo, falando do artigo 4º, vamos falar das investigações, vamos falar das investigações feitas por outros órgãos, por exemplo, Ministério Público, Polícia Militar. É possível ter investigações, né? A Polícia Militar, por exemplo, pode pedir uma interceptação telefônica em juízo ao juiz, nos autos de um inquérito. A gente vai falar isso tudo, eu vou trazer jurisprudência do STJ, a gente vai comentar jurisprudência do STJ, eu vou também dizer como se dá o início do inquérito policial, enfim, muita coisa bacana, tá? Perde não. Mas por hoje é só, qualquer coisa já emenda no próximo bloco, beleza, meu pessoal? Um beijo, um sorriso e até a próxima. Vamos que vamos!